entrei para a Algesnave muito novo, tinha 17 anos, entrei para aprendiz de serralheiro mecânico, passei ainda antes do serviço militar para o planeamento, para a secção do planeamento na divisão comercial. Regresso à Algesnave em 75, nos finais de 75, igualmente para o planeamento, e aí me mantive até 86, a altura em que a administração da Algesnave, que pertencia ao Grupo José de Mel, hoje com a Brisa, com a Saúde, como sabemos, me convidou para diretor comercial da Luso Italiana. Foi um desafio que eu aceitei, devo dizer com alguma angústia, porque eu já estava comodamente, já estava na minha zona de conforto profissional. Quando me chamam, já como administrador, para preparar a empresa para ela ser vendida ao principal concorrente que na altura tínhamos, a Cifial, eu tive um clique e quando o Dr. Salvador de Mel, que foi quem me anunciou que íamos vender a empresa, me anunciou essa medida, eu tive um clique, como digo, e disse, olha, então, mas se querem vender, eu estou disponível para comprar. Ainda hoje estou para saber porque é que tive aquele clique. Ser empresários não é fácil num país que tem sobre os patrões, sobre os empresários, algum estigma. Ser criador de riqueza, lamentavelmente neste país continua a ser mal visto. Há 4 anos atrás tive um incidente de saúde que não foi fácil e que estive à beira da morte, mas até esse, felizmente, consegui superar e por isso, enfim, com a família que tenho, com os 4 netos que adoro, tenho motivos acrescidos para acreditar que quando temos este espírito conseguimos fazer obra. Depois do 25 de Abril, os colegas, era necessário eleger um delegado da companhia dos milicianos, dos fogueiros milicianos, dos sargentos milicianos, ou MFA, que entretanto tinha aparecido com o 25 de Abril, e como a maior parte deles era de fora de Lisboa, eram do Norte, alguns deles tímidos, eu, enfim, já tinha alguma facilidade de expressão, era atrevido. Essas características levaram a que me tivessem eleito para os representar junto ao MFA. Quando regresso à Algesnave, a Algesnave tinha alterado, porque uma empresa onde eu tinha entrado em 71, uma empresa daquela dimensão, com 10 mil trabalhadores, com cada navio que entrava naquele estaleiro era um mundo de experiências novo. Quando regresso ao estaleiro, pós 25 de Abril, o estaleiro estava muito politizado. Resolvi integrar uma lista representando os minoritários para me opor àquele estado de coisas e a partir daí comecei uma atividade na Comissão de Trabalhadores, comecei a desenhar o contrato social que entretanto se veio a fazer na Algesnave. Quando o mandato do Eja Fernandes terminou, os colegas entenderam que eu é que teria condições e vejo-me presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, estando como presidente dos metalúrgicos. O Eja Francisco Vanzeler, presidente da CIP na altura, convida-me para a direção da CIP, faço o cargo durante 4, 5 anos. Quando o Eja Francisco Vanzeler termina o seu período de mandato, os colegas entenderam que eu é que tinha o perfil, as condições para presidir a CIP. Portugal tem um modelo de desenvolvimento que tem que ser alterado. Nós saímos de uma política, de um modelo de desenvolvimento de baixos salários, de produtos pouco inovadores, de empresas que, como lhe caracterizei, são micro e pequenas empresas. Nós precisamos de ganhar escala para podermos internacionalizar a nossa economia. 10 anos após eu ter chegado, e não é obviamente, não chamo isso à CIP, digo que a sociedade portuguesa, na qual a CIP tem ajudado com as suas posições, com as suas propostas a construir, temos hoje uma sociedade mais preparada, embora com problemas que têm que ser ainda resolvidos e com reformas que têm que ser feitas, mas Portugal é hoje uma sociedade mais preparada para o mundo moderno que temos à porta. Sendo certo que o salário mínimo é baixo, e todos o reconhecemos, é de facto um valor baixo, mas temos que perceber que o salário, seja o mínimo, seja outro salário qualquer da grelha salarial das empresas, tem que estar inevitavelmente indexado a ganhos de produtividade. Com base nisto, definimos que o salário, aferindo estes 3 objetivos, deve aumentar para que as empresas, para que a economia o sustente, deve passar para 580. Muito bem, se for esse o valor que se encontrar, seja 580. Então, e se for 575? Então, e se for 590? Se for 590, toda a gente concordará. Mas se for 575, não pode ser, porque há um objetivo político que seja 580. A economia não se rege pelos objetivos políticos. Devia ser o contrário. É evidente que nós não podemos ter desigualdades, temos de ter uma preocupação social e o salário mínimo incorpora uma componente social
que não pode ser esquecida, mas essa componente social deve ser o próprio Estado a incorporá-la. Ultimamente, uma das preocupações que temos tido é o financiamento das empresas. As empresas não têm acesso a crédito. Nós saímos de um tempo, outro exemplo, de há pouco, como me perguntava, diferenças de há 10 anos para agora. Há 10 anos atrás, as empresas estavam inundadas de crédito. O crédito era fácil, tal como nós temos que ter uma razoável esperança do que é que vai acontecer. As empresas é a mesma coisa, eu tenho que saber que carga fiscal é que vou incorporar no meu investimento. Porque é que um investidor vem investir em Portugal? Paga um IRC de 21%, espera 10 meses por uma solução de licenciamento, ou 10 anos às vezes, em casos de hotelaria. Tem esta imprevisibilidade. Vai, Irlanda, 12%. Hungria baixou agora para 9%, a taxa de IRC. Somos um país simpático, não é fator distintivo no radar da atratividade. Por isso o país tem que ser amigo do investimento. Portugal tem excelentes condições, somos um país seguro. Veja o fenómeno turístico. Nós estamos a ser favorecidos pelo azar de outras regiões que, infelizmente, pelos terrorismos, pelos fenómenos que lá vão ocorrendo, estão a ser abandonados. É essa segurança também que valida a decisão de parquear em Portugal atividades que esperemos nós que nos venham a favorecer. Gostaria de unificar mais o movimento associativo. Nós vamos à Espanha e temos uma confederação, uma grande confederação, a COE. Vamos à Itália e temos uma grande confederação, a Confindústria. Vamos à França, temos uma grande, o MEDEF. Em Portugal temos 6 confederações. Chega a ser ridículo lá fora quando falamos nesta realidade. Se todos os portugueses tivessem inquietude cívica, eu acho que a sociedade portuguesa estaria um pouco melhor. Se esta inquietude cívica não vai de certeza abandonar. Vou fazer este ano 64 anos, tenho 4 netos que adoro, tenho, por esta minha atividade permanente, tido muito pouco tempo para gerir os meus afetos. Eu sou uma pessoa de afetos. Por isso eu vou fazer aqui uma descida em termos de presidência da CIP e vou tentar fazer uma subida em termos de outros desafios profissionais para no final do mandato as coisas estarem de tal maneira equilibradas que é ver se esta experiência de vida me dá a sensatez de dividir melhor os meus tempos, coisa que gostaria de fazer, para que os afetos, a profissão e a inquietude cívica se misturam nas doses perfeitas.